Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Uma noite boa, né? Inverninho, mas está uma noite agradável. E eu creio nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor vai falar conosco neste lugar. Você crê nisso? Você crê de todo o teu coração? Você sabia que tem noite que pode ser uma virada, uma chave, virada de chave em nossas vidas? Tem noites, queridos, que o Senhor prepara. E eu creio que essa é uma delas, amém? E eu creio que se você está aqui, é porque o Senhor te chamou para estar aqui nessa noite. Tem o fundo, querido? Santo é o Senhor. Abra comigo a Santa Palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Uma passagem conhecida, 1 Reis, capítulo 18. Santo é o Senhor. Hoje nós estivemos aqui pela manhã, enquanto você vai abrindo. E eu nem comentei com o pastor, até ele perguntou como é que foi aqui. Eu disse, tudo tranquilo, mas não foi tranquilo, porque foi um quebrantamento na frente desse altar. Fazia tempo assim que eu não sentia tanto quebrantar aqui na igreja, na frente desse altar. Eu chorei muito aos pés do Senhor. E me veio aquela passagem da mulher que lavou os pés de Jesus enquanto eu estava aqui na frente do altar. Então eu quero te dizer algo, esse lugar aqui, ele é consagrado ao Senhor. Tem mulheres que oram aqui dentro, queridos. E tudo que nós fizemos aqui é para que o nome do Senhor seja exaltado neste lugar. Amém? Nós já oramos, eu não quero passar muito porque, em nome de Jesus, vamos para a palavra. 1 Reis, capítulo 18, verso 37, enquanto eles vão arrumando o fundo, nós vamos lendo. Responde-me, Senhor. 1 Reis, capítulo 18, verso 37. Diz assim: responde-me, Senhor. Responde, porque para que esse povo te conheça, que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar ao seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. E lançaram mão deles. Então Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído abundante de chuva. Amém? A igreja está me ouvindo? Amém. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre seus joelhos. E disse a seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Você poderia dar glória já. Eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diga a Acabe: aparelhe teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Eita glória! Eita glória! E sucedeu que entrando os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Glória a Deus por essa palavra, igreja. Glória a Deus por essa palavra. Eu vou declarar na tua vida, amém. Você pode profetizar para a pessoa que está do teu lado. Diga para ela assim: você vai enxergar o que ninguém está vendo. Você vai enxergar o que ninguém está vendo. Sabe por quê? Porque o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais nessa noite. Que o Senhor está aqui. Por isso eu disse, queridos, que tem noites e noites. E eu creio, porque nós estamos vivendo dias de guerra no mundo espiritual. E eu falei para o pastor: escute, segunda de manhã já começou a acontecer umas coisas lá em casa. Eu botei no grupo das andas de oração. Meu guri caiu de moto, graças a Deus, nada grave, só se esfolou bastante, né? Saiu um sanguinho assim.
eu me acidentei. Quando veio aquela palavra acidentei, meu coração pulou pela boca, mesmo vendo que o guri estava bem na minha frente. E eu fiquei falando para o pastor, imagina se uma pessoa chega em ti e diz assim, ó, teu filho se acidentou lá na Ícaro. Bom, acho que eu desmaiava, né? A gente recebe umas notícias assim mesmo. Só que naquilo, eu fiz todo um correrio. Ao meio-dia, presta atenção nisso. Ao meio-dia, peguei o carro, fui buscar as crianças na escola. Quando eu estou dobrando ali a esquina, coisa que eu sempre faço todos os dias, dei o sinal, pista, porque eu sou uma boa motorista, né? Não corro, faço tudo certinho. Dei o sinal que ia entrar, tinha um carro parado bem na esquina, assim, um baita de um carro. E quando eu dei o sinal que eu vou entrar, a mulher engatou primeiro e foi pra frente. Quase assim, ó, quase pegou no meu espelho, quase no vidro ali, né, na janela, quase pegou em mim e bateu em mim. Foi uma coisa assim, muito, eu tive que frear, assim, e ela, né, freou também. E ali, assim, meu coração saiu pela boca. Aí eu tava indo pra escola, parei o carro, e eu disse assim, isso aqui não tá normal hoje. Meu guri cai de moto, eu quase sou, né, quase bate no meu carro. Aí no final do dia, Dona Beatriz colocou lá no grupo assim, o meu filho hoje também caiu de moto. Eu disse assim, isso aqui está confirmando tudo. Existe uma luta espiritual, queridos, que nós não enxergamos, nós não vemos. Mas Satanás, com certeza, ele não está nem um pouco feliz com o que está acontecendo. Porque quando a gente se posiciona numa guerra, quando a gente se coloca numa batalha, tu acha que ele vai querer deixar barato para nós? É claro que não. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz, queridos, que o nosso Deus ele é todo poderoso e que o inimigo sempre vai cair por terra. Mas entenda que ele vai tentar contra a tua vida. E isso é fato. E aí hoje nós tivemos uma noite aqui, uma manhã aqui, hoje de manhã foi maravilhoso, aqui na presença do Senhor. E hoje o Senhor colocou algo no meu coração. Porque Ele disse, filha, tu precisa enxergar mais o mundo espiritual. Quem está comigo, diga amém. Amém. Tu precisa discernir mais as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Porque os dias, eles têm sido maus sobre toda a terra. E eu não quero ninguém conversando agora, porque a palavra está sendo ministrada aqui, amém? E aí, queridos, você vai ver que o texto que eu comecei a ler começa dizendo aqui, responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor. E muitas vezes na nossa vida, nós queremos uma resposta de Deus, sim ou não? Nós queremos entender o que está acontecendo. Nós queremos que Deus nos dê uma resposta para aquilo que nós não estamos conseguindo discernir no momento. E Elias, ele estava passando por uma situação, porque foi através da própria palavra que saiu da boca de Elias, quando ele disse, eu declaro pela minha palavra que não vai chover sobre Israel. E a Bíblia diz que por mais de 3 anos, conforme a boca daquele profeta, não choveu sobre Israel. Que profeta era aquele, hein? Que palavra! Porque ele não disse o Senhor está falando. Ele disse, segundo a minha palavra, isso é ter autoridade na terra, queridos. E aí você vai ver que passou-se os 3 anos. E aí eu li esse texto agora para você, 3 anos depois. Aí nesse momento ele começa a rogar a Deus. Responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. Só que tem um detalhe. Ele completa dizendo, para que esse povo te conheça. Você quer resposta de oração, queridos? Quem quer resposta de oração? Quem precisa de uma resposta aqui nessa noite? Se o Senhor te responder, vai ser para glorificar o nome dele na tua vida. Vai ser para que o povo conheça quem é Deus na tua vida. Porque Elias orou para que o povo conhecesse a Deus, porque ele já conhecia. Glória a Deus. Você já conhece o Senhor, mas tem muitas pessoas que ainda precisam conhecer. E aí ele vai dizer, lançai mão dos profetas de Baal. Primeira coisa que ele fala para o povo, olha, vocês querem realmente ver a Deus, vocês querem servir o Senhor, a primeira coisa que vocês têm que fazer é lançar fora, é jogar fora os profetas de Baal. E aqui eu posso abrir um parênteses, queridos, porque muitas vezes tem coisas na minha vida e na tua vida que precisam lançar fora, que precisam ser jogadas fora.
Ele também ouve bem. Quem está me ouvindo? Amém. Glória a Deus, estou ouvindo. Aquele que quer enxergar o mundo espiritual, ele precisa estar atento para ouvir o que está acontecendo. E Elias, ele começou a ouvir o barulho de abundante chuva. Só que note uma coisa, só ele ouviu, ninguém mais. Você está entendendo? Tem coisas que só você vai ouvir e ninguém mais. E Elias, naquele momento, quando ele ouviu aquele barulho, queridos, ele creu, ele entendeu que Deus iria mandar a chuva. Sabe, muitas vezes, amados, nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus quer falar, né? Nós precisamos discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do inimigo. Mateus capítulo 13, verso 9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos escutar a Deus. Nós precisamos discernir. Hoje de manhã que eu disse: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Mas eu falei para o pastor, para ouvir a Deus, para que Ele se manifeste, nós também temos que pagar um preço para isso. Nós também temos que nos entregar mais. E aí você vai ver, queridos, que ele diz que quando ele disse para cá: ó, estou ouvindo barulho de chuva, a chuva está vindo aí. O que Elias fez? Isso aqui me chama a atenção. A Bíblia vai dizer que ele subiu ao monte e se inclinou com o seu rosto em terra e pôs o seu rosto no meio dos seus joelhos. Mas olha o que Acabe fez. A Bíblia diz que Acabe, que era o rei, ele subiu para comer e beber. Quem quer enxergar coisas que nunca viu aqui, glória a Deus, diga assim: tem que ser espiritual e não carnal. O rei Acabe era um rei que andava, queridos, na carne. Tanto é que para ele tanto fez como tanto faz, se chovesse ou não chovesse, ele não estava nem aí. O importante para ele era estar comendo e bebendo. Já Elias não. Já Elias se levantou e foi para o monte e ele se humilhou na presença do Senhor. Sabe o que falta muitas vezes para nós, queridos? Se humilhar mais, buscar mais, reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. É isso que falta muitas vezes para a igreja, queridos. Porque Elias, ele sabia que ele precisava naquele momento chamar a atenção de Deus. Só que o que eu acho interessante é aquilo que o pastor sempre nos ensina. Uma vida com Deus não é uma vida só quando eu preciso, eu vou lá e oro. Só quando eu necessito de algo, eu preciso de uma cura, eu preciso de algo financeiro, qualquer coisa, aí eu vou lá e me humilho. Não. Um verdadeiro profeta, ele está constantemente na presença do Senhor. Aleluia. Você está entendendo isso? Por que tu acha que não choveu conforme a palavra dele? Porque ele tinha intimidade com Deus. Essa é a diferença. E aí ele diz ao moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Olha o que ele fala para o moço dele: sobe agora e olha para a banda do mar. Diga assim: tem que olhar. Diga: tem que olhar. Porque para enxergar vai ter que olhar. E o que significa isso? Vai ter que sair da tua zona de conforto. Vai ter que te levantar para ver o que está acontecendo. Porque o Senhor ele não vai mostrar nada para quem está dormindo, amém? Então tu tem que abrir teus olhos e tu tem que olhar, tu tem que ver. E mais, queridos, Elias diz para o moço: tu vai olhar é para a banda do mar. O que significa isso? Tem direção certa para olhar. Você está entendendo? Porque tem muitas pessoas que estão olhando para a direção errada, queridos. E eu vou te dizer como. Que nem eu disse hoje de manhã, é aquela história do copo d'água que o pastor sempre fala. O copo está pela metade, um olha e diz que está vazio, o outro olha e diz que está quase cheio. Tudo é a maneira como tu está olhando para a tua situação que tu está vivendo hoje. Quem está me ouvindo? Amém. Tudo é da maneira como você tem olhado para a tua situação. Às vezes você diz assim: mas eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando algo tão grande. E a pessoa que está de fora, ela olha e ela não enxerga como você. Eu disse isso aqui hoje de manhã. Só que tem um detalhe: às vezes tem pessoas que estão enfrentando a mesma luta igualzinha a você, mas ela está olhando de modo diferente.
agindo de modo diferente. E aí, queridos, os olhos dela se abrem. E aí você vai ver que ele diz: olha para a banda do mar. E o menino foi e fez aquilo. Ele obedeceu, ele olhou para a banda do mar. Só que eu acho interessante, queridos, que essa forma de olhar às vezes serve para mim e para você, porque nós olhamos tanto para a situação, olhamos tanto para o problema que nós estamos vivendo, que nós paramos de olhar para o Senhor, que nós paramos de buscar a resposta do Senhor. Que nem o pastor falou aqui, uma coisa muito séria, mas você tem que pegar isso. Tem coisas, queridos, que você está lidando no modo natural, enquanto você deveria estar lutando no modo espiritual. Você deveria estar buscando, você deveria estar fazendo algo para chamar a atenção de Deus, para que essa situação mude, seja transformada. E aí você vai ver, eu acho tão linda aquela passagem quando Deus chamou Abraão. Ele disse, ele dá uma promessa, só que a Bíblia vai dizer que Abraão, Gênesis 15, verso 5, que Abraão, ele estava dentro da tenda, e o Senhor tira ele para fora da tenda e diz para ele: olha para as estrelas do céu, porque assim como as estrelas, assim será a tua descendência, se é que tu pode contar. Então tem momentos que tu tem que sair para fora da tenda, sair para fora da situação, parar de olhar tanto para o problema e olhar mais para o alto. O salmista diz no Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro é no Senhor, é no alto, não é aqui embaixo como tu tem olhado. Diga assim: abra meus olhos nessa noite, Senhor, abra meus olhos. E aí, eu não sei que hora é, porque já estamos quase encerrando aqui. Que alguém tem horas? Continuando. E aí, amados, ele diz: vai lá e olha. E o moço, obediente, foi lá e olhou. Foi lá, olhou na banda do mar. E a Bíblia vai dizer que ele não viu, diga comigo, nada. Eita glória de Jeová. Mas não estava ficando barulho já de chuva, sim ou não? Esse profeta era doido. E eu gosto de gente doida. Estava ouvindo barulho de chuva, estava ouvindo tanta coisa. E nada, nem um sinal, nada. E aqui está o porém. Presta atenção. É nesse momento, quando muitos não estão vendo nada, que as pessoas desistem no meio do caminho. Que as pessoas param, porque elas não estão vendo nada. E aqui 95% das pessoas praticamente não recebem a promessa do Senhor, porque elas não estão vendo. E aí você vai ver que nesse momento Elias poderia ter desistido, sim ou não? Não, pera um pouquinho, eu vi barulho de chuva, eu escutei, aconteceu isso, agora o menino vai lá e não vê nada. Como assim, Senhor, não está vendo nada? Ele deveria ter pensado: agora estou lascado, no meio de todo esse povo. Só que não, queridos. Mesmo ele não vendo nada, ele continuou tomando atitude, amém? Você está entendendo isso? E ele disse para o moço: vai lá agora e olha 7 vezes. Oh, glória a Deus. Tem coisas na tua vida, queridos, que tu vai ter que fazer 1, 2, 3, 4, até 7. Porque 7 é o número da perfeição, amém? Só não tenta mais que isso, porque se não der, porque não é para si. Tá? 7 vezes. Aí ele disse assim: vá e olha 7 vezes. Deixa eu contar aqui algo que aconteceu há um tempo atrás. Já faz alguns anos atrás. Né? Nós estava ministrando um casal e tal. Eles vinham na igreja, tudo certinho e tal. E eles tinham um problema sério, que só Jesus na causa. E aí um dia na minha casa lá, o Senhor me deu um sonho. E o Senhor disse que essa pessoa que eu estava ministrando, porque eu ministro as mulheres, o Senhor me deu um sonho dizendo que ela tinha um segredo. E esse segredo fazia parte de toda a chave para que ela recebesse o milagre. E eu fui na casa dela e falei para ela: eu tive um sonho e Deus disse que tu tem um segredo para me revelar. E ela começou a chorar e revelou o segredo. E aí eu orei com ela e
nós quebramos toda a maldição desse segredo que ela tinha. Orei com ela, quebramos aquilo tudo. Passou o tempo. Ela recebeu aquilo que ela estava pedindo. Recebeu. E aí eu estava dentro de casa, faxinando a casa. Coloquei um louvor na TV. E veio uma voz e disse para mim: manda esse louvor para essa pessoa. E eu, falando com o Senhor, levantei meu rosto e disse: Senhor, mas pera um pouquinho, por que eu devo mandar esse louvor? Sendo que ela já recebeu o milagre dela. Não tem por que eu mandar esse louvor. Eu não obedeci. Dias depois, aconteceu na vida dessa pessoa exatamente o que falava no louvor. Igual. E aí eu pensei: por que eu não obedeci? Por que eu não mandei o louvor? Mas eu continuei orando por ela. Continuei clamando por ela. Um dia eu estava lavando a porta da minha casa com mangueira. O Senhor veio e falou para mim: diga para ela que assim como Elias tentou 7 vezes, ela tem que continuar tentando. Eu fui na casa dela e falei isso para ela. Passou mais uns dias, eu tive um sonho com ela, que ela passava bem na minha frente. E o sonho, eu ouvi uma voz que disse assim: diga para ela que o sonho não acabou. Passou um dia, 2, ela passa na minha frente exatamente como eu vi no sonho, igualzinho. E eu chamei ela e disse: o Senhor manda te dizer que o sonho não acabou. Só que sabe o que essa pessoa fez? Ela desistiu de tudo. E eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Tem muitas pessoas, por não estarem vendo nada, acabam desistindo. Mesmo Deus dando sinais do que Ele está fazendo. Por quê? Porque Elias, ele tinha um sinal. O primeiro sinal, ele ouviu o barulho da chuva, queridos. Já era um baita sinal. E essa pessoa, quando estava ministrando, ela viu grandes sinais da parte de Deus. Só que as pessoas, ela acha que Deus vai fazer no momento que elas querem, como elas querem. Aí que muita gente se engana. Porque Deus faz do jeito e da maneira dele, não da nossa. Você está entendendo isso? E aí eu perguntei a hora, ninguém me disse, não vou ficar pregando aqui. E aí, queridos, você vai ver que quando o menino vai e ele olha 7 vezes e ele começa a olhar para aquilo, a primeira não viu nada, a segunda não viu nada, eu fico pensando em Elias, terceira nada, quarta nada. Quem é que eu pedi a desistir na terceira? Só eu? Quem ia desistir na terceira? Vou perguntar de novo. Ó, tem gente que vai mais adiante na quarta, então. Na quinta? Não, tem gente que não quer desistir. É Elias. Aqui, amém. Glória a Deus, é o Espírito dele. Mas tem pessoas que desistem, queridos. Já Elias não. Aí quando eu fico imaginando, que hora é, pastor? Tá, vamos encerrando já. Glória a Deus. Aí você vai ver, queridos, que quando chegou na 7ª vez, menino olha para Elias e diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Amém. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Significa, queridos, que um pequeno sinal já basta para você crer que Deus está no controle, é por Ele, é para Ele, é através dele, todas as coisas. E naquele momento, isso aqui me chama a atenção. Quando ele viu um pequeno sinal, qual é a atitude de Elias? O que ele fez? A Bíblia vai dizer, amados, que ele foi até Acabe, ele mandou o moço ir até Acabe e dizer para Acabe: aparelhe o teu carro, porque a chuva já está chegando. Aleluia! Aparelhe o teu carro, porque não vai dar tempo nem de você voltar para casa, de tamanha chuva que está vindo. Você sabe o que significa isso? Fé. Porque uma pequena nuvem não significa estrondo de água temporal. Mas Elias estava enxergando que ninguém via. Aleluia! Glória a Deus! É nisso que você tem que ter a certeza do que está acontecendo hoje na tua vida. Para
Então diga assim comigo: nessa noite, os meus olhos vão enxergar o que eu nunca vi. Aleluia. E para finalizar, amados, sucedeu que aquele sinal, quando ele disse para cá, isso aqui é uma chave muito importante para você enxergar o que você nunca viu. Qual é a chave? Declare aquilo que não aconteceu ainda. Aleluia. Fale o que ainda não aconteceu, profetiza que vai acontecer. Você está entendendo isso? Por quê? Porque Elias, ele falou para cá: ó, corre depressa, que a chuva está vindo. Ele creu, ele profetizou, ele falou. E a chuva veio, queridos, com uma força. Israel, acho que nunca viu tanta água na vida, por causa de um homem que se posicionou. Escuta o que eu vou dizer hoje. Deus só está esperando o teu posicionamento para que a chuva dele, a chuva de bênção venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Elias, ele sabia quem ele era no Senhor. Isso aqui é muito importante, queridos. Você tem que saber quem você é em Deus. Você tem que saber que a palavra tem poder que sai da tua boca, querido. Sabe, sábado, estava marcando a chuva, não sei se vocês viram, bem no horário do chá. E eu orei dentro do meu quarto. Eu sempre levanto a minha mãe e falo: Senhor, Senhor, eu repreendo toda a chuva, repreendo todo o mal. Sabe por quê, Senhor? Porque nós vamos lá para se divertir, para algo fazer para a tua obra, para a tua vontade. Porque o que eu falei aqui? Responde-me, Senhor, responde-me. Por quê? Porque quando tu faz algo para o Senhor, que tu está pedindo para Ele, que é para a obra dele, que é para Ele, tu acha que Ele não vai te responder? É que nem eu preguei hoje de manhã aqui sobre o barquinho, sobre Jesus e a tempestade. Enquanto rolava a tempestade lá, estava todo mundo angustiado. Os discípulos estavam que nem barata tonta naquele barco, não sabiam o que fazia. E Jesus estava dormindo no barco. E aí eles acordam Jesus e dizem para Jesus: Mestre, tu não te importas conosco? E Jesus simplesmente se levanta e ordena ao vento: cesse vento, cesse tempestade. E tudo aquilo parou imediatamente. Aí eu falei para as meninas: está marcando um grande temporal para sábado. Mas espera aí um pouquinho, eu quero ver se tem pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, que vão declarar e vão dizer: nada vai suceder, que vão se levantar como o pastor se levantou em oração aqui. É isso que Deus espera muitas vezes de nós, queridos: atitude. Não aceitar tudo que está acontecendo, as más notícias, que a Bíblia diz nos Salmos que nem a má notícia tem que te atemorizar, porque tu tem o Espírito Santo de Deus. Tu sabe que tu é guardado, tu sabe que tu é protegido, tu sabe que o Senhor é contigo. Ponto final, isso já basta. Vamos ficando em pé, amados. E para finalizar, queridos, deixa eu te dizer algo. O último versículo que eu li diz assim: e a mão do Senhor estava sobre ele.